paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, esta nova semana que estamos iniciando hoje. Mais um estudo na Palavra de Deus, será o nosso último estudo desta carta de Paulo aos Efésios. Depois nós entraremos em outra série a partir da semana que vem. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria de Fátima Souza, está hoje completando mais um ano de vida, que Deus te abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Antônia Almeida é de Manaus, Amazonas, parabenizando a nora Alicia, que também está completando mais um ano de vida, parabéns. Ivone também está aniversariando, parabéns. Daniel Souza é de Vilhena, em Rondônia. Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina. Jardileide Gonçalves é de Córrego Seco, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Maria do Socorro Souto é de Florânia, em Rio Grande do Norte. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia de vida e por estarmos iniciando hoje mais um estudo da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja, que sinta a Tua presença e que tenha a mente aberta para entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em suas vidas. Nós te pedimos, Pai, que abençoes todos aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, têm as suas lutas, suas tribulações, angústias, sofrimentos, dê vitórias a cada um. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam também as bênçãos conforme a Tua santa vontade. E pedimos também as bênçãos para os aniversariantes, para Ivone, para Alicia, para Maria de Fátima Souza e todos os demais que hoje aniversariam, que recebam de Ti as bênçãos e que também procurem estar em Tua presença a cada dia. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois de passarmos aqui algumas semanas estudando a carta de Paulo aos Efésios, nós essa semana vamos finalizar esse estudo e queremos falar sobre a essência desta carta de Paulo aos Efésios. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, ele escreveu: "Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Aqui está a essência da carta de Paulo aos Efésios. A graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos mediante a nossa fé. E não adianta nós querermos nos vangloriar ou nos querer colocar em uma situação superior aos demais porque nós fazemos algumas coisas que os outros não fazem. Nada disso traz méritos para a nossa salvação. É importante nós ajudarmos, fazermos as coisas boas e estarmos atentos às necessidades tanto da igreja quanto das pessoas, mas isso é consequência da nossa salvação em Cristo Jesus. Isso não traz méritos para a salvação. A nossa salvação já foi paga, o preço foi pago. Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, porque nós, seres humanos, estávamos condenados à morte eterna a partir do pecado de Adão e Eva. E Deus então já tinha estabelecido um plano para que, se o ser humano viesse a pecar, pudessem ser resgatados para viverem eternamente. Agora, depende da pessoa crer neste sacrifício de Jesus, aceitar e caminhar com ele cada dia. Não adianta nada nós crermos que Jesus veio a este mundo, nós crermos que existe um Deus, que Ele criou todas as coisas, mas se nós não tomamos uma decisão ao lado de Jesus, aceitá-lo e receber dele o perdão que Ele nos dá pelo sangue que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. Então nós precisamos estar conscientes de que o sacrifício de Jesus, Ele pagou o preço do pecado. Todos aqueles que crerem neste sacrifício e aceitarem Jesus serão salvos. E o apóstolo João,
ele escreveu lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a morte de Jesus foi por todos os seres humanos, mas aquele que crer, somente aquele que crer. Então, muitas das vezes, nós temos aí em nossa família, pai, a mãe, os filhos, alguns são cristãos, outros não são, uns aceitam a Jesus e depois abandonam. A salvação ela é individual. Nós gostaríamos que todos da nossa família estivessem em torno deste objetivo maior, que é a vida eterna. Mas infelizmente, Satanás ele é astuto e ele nos seduz e ele nos leva a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Porque a nossa tendência é uma tendência pecaminosa, nós gostamos de fazer as coisas erradas, o nosso corpo gosta. Agora, nós precisamos mortificar esse desejo em nossa carne. Nós precisamos, dia a dia, lutar para que estejamos ao lado de Jesus, para que Satanás não tenha poder sobre nós. Nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação, precisamos buscar na oração a força, o poder que nós precisamos para continuar nesta caminhada e precisamos testemunhar, falar às outras pessoas aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele trouxe uma panorâmica, poderíamos assim dizer, do que está apresentado na palavra de Deus a respeito da salvação. E até nos lembramos aqui de uma roda gigante muito alta que existe lá em Londres. Esta roda gigante, ela tem 135 metros de altura. E as pessoas que vão nessa roda gigante, quando elas estão lá em cima, no topo da roda gigante, eles podem ver o Big Ben, que é aquele relógio, né, de Londres. Eles podem ver lá de cima as casas do parlamento, podem ver catedrais, palácios, e é um panorama que eles têm de Londres, lá de cima dessa roda gigante. E então a carta de Paulo aos Efésios, ela traz aqui um estudo completo a respeito deste mistério que é a salvação em Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Deus ele nos amou antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. E aqui em Efésios, no capítulo 1 e no verso 4, Efésios capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo escreveu: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então vejam, antes de criar o mundo, Deus nos amou. O ser humano ainda não havia sido criado. Deus já tinha em sua mente, dar forma a este planeta e criar todas as coisas e criar o ser humano. E então ele nos amou antes mesmo de nos criar. E quando nós lemos aqui em Efésios capítulo 1 e no verso 7, Paulo diz: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Verso 8, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Então vejam como Deus trabalhou. Ele generosamente, diz aqui o apóstolo Paulo, derramou sobre nós a liberdade através do sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo também diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então aqui, Paulo ele vem dizendo que nós ouvimos as boas novas de salvação e louvamos a Deus por nós termos ouvido e termos aceitado a Jesus em nossa vida. Quando nós cremos em Cristo, diz aqui Paulo, ele colocou sobre nós o selo do Espírito Santo que havia prometido. Jesus, antes de voltar para os céus, depois do seu ministério aqui na terra, ele prometeu aos discípulos que enviaria o outro Consolador. E então,
Jesus cumpriu a promessa. Ele enviou o Espírito Santo. Os discípulos que estavam ali reunidos com mais 120 pessoas foram batizados com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. E eles então ficaram cheios do poder, intrépidos para pregar o Evangelho. E nós precisamos também deste selo em nós, o batismo do Espírito Santo, para que nós tenhamos também intrepidez para pregarmos a salvação através de Cristo Jesus. Aqui em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, Paulo diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. O plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então aqui está, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, serão reunidas, ou melhor dizendo, serão unidas em Cristo. E então o plano de Deus para a plenitude dos tempos irá se cumprir. Então, nós iremos experimentar por completo o mistério da vontade de Deus. Hoje, nós temos certeza de que a salvação ela está centralizada em Cristo, na qual nós firmamos a nossa fé, e isto é parte importante do plano para a redenção de todas as coisas. Então, hoje nós cremos, nós temos essa certeza, mas quando se cumprir a plenitude dos tempos, Deus então reunirá tudo em Jesus. E ele dominará sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Então, quando nós nos lembramos de que nós estamos aí no topo de uma montanha, observando o panorama, toda aquela vista que existe, é exatamente o que Paulo diz aqui, em Efésios 1, versos 15 a 19. Paulo está aqui agradecendo a Deus e, ao mesmo tempo, está orando para que os crentes experimentassem a salvação que o Senhor Jesus planejou para eles. Ele diz aqui, a partir do verso 15 do capítulo 1, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Então, Paulo ele está agradecendo porque nós conhecemos o Senhor Jesus através da sua palavra, o aceitamos em nossa vida, e Paulo, ele ora para que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria espiritual. E é isso que nós deveremos fazer também. Estar agradecendo a Deus por termos conhecido o Evangelho, as boas novas de salvação, termos conhecido o plano de salvação através de Jesus e orarmos para que nós perseveremos, para que nós não desanimemos, para que nós não saiamos do caminho, porque o mundo está oferecendo muitas vantagens, aparentemente são vantagens, mas que, infelizmente, aqueles que aceitam essas coisas que o mundo oferece, que coloca diante deles, estão caminhando para a perdição. Jesus ele disse que o caminho que conduz à vida eterna é um caminho estreito. A porta é estreita, apertado é o caminho. E larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, irmãos, nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus para com cada um de nós, que possamos estar procurando seguir no caminho estreito, no caminho da abnegação, abrir mão dos nossos desejos e paixões carnais e seguirmos a Jesus Cristo, porque aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para darmos sequência a este último estudo da carta de Paulo aos Efésios, mas não nos esqueçamos, Paulo ele disse: revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.